Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Esse é um momento importante e é um momento que estabelecemos um diálogo direto com vocês e também um momento para que possamos conversar sobre os nossos cursos de licenciatura na área das artes, artes visuais, dança, música e teatro. Eu sou o coordenador desses cursos, então encaminharei esse momento com vocês. Quem é, então, o coordenador Leomar Peruso? Eu coordeno os cursos de licenciatura em artes visuais, dança, música e teatro. A minha formação, então, passa pela educação básica. A minha atuação profissional eh, foi na educação básica, na função de professor de arte de crianças e adolescentes por aproximadamente 10 anos. Eu tenho um curso de bacharel em teatro. Depois, então, eu cursei a licenciatura em artes visuais, uma especialização em gestão e educação à distância, e depois, então, passei pelo mestrado em educação e também pelo doutorado em educação. Na instituição, então, eu estou atuando na função de coordenador há mais ou menos 2 anos, e na função de professor também atuei há aproximadamente 3 anos na instituição. Então, estou há 5 anos na Uniaselv e levando adiante, então, os cursos de licenciatura em artes. Agora, então, preparei um momento de check-in emocional. Então, o que é o check-in emocional? É um momento de a gente, então, se conectar com as nossas emoções. Você que está aí, como está o seu estado emocional? Então, eu selecionei imagens de diferentes períodos da história da arte e apresentarei essas imagens e solicito, então, para que vocês façam a checagem das emoções e quais as conexões que vocês conseguem estabelecer com as imagens que eu apresentarei em seguida. Então, a primeira imagem que eu apresento é a Fuga do Egito, de um artista chamado Giotto, e essa pintura, então, é datada de 1305 e 1306. A técnica, então, é um afresco, as dimensões é 200 centímetros por 180 centímetros, ela está em Pádua, na Itália, e o período de criação dessa pintura é a Idade Média. Então, essa pintura retrata uma família fugindo, é uma passagem bíblica, então, fugindo do Egito, e ela também pode nos conectar com um sentimento de fuga. E você, então, será que você está nessa situação de fuga dos compromissos? Como está o seu estado emocional hoje? Se conecta com essa imagem? A próxima, então, é uma pintura icônica, é a Mona Lisa do Leonardo da Vinci. Essa é uma pintura muito conhecida e famosa no mundo inteiro. Ela se localiza no Museu do Louvre, na França, e ela foi criada no período do Renascimento. Então, se pensarmos num período histórico, ela se localiza no Renascimento, entre 1503 e 1506. É o período, então, que estima-se que nesse período ela foi criada. A técnica é óleo sobre madeira, ela está no Museu do Louvre, as dimensões é 77 por 53. Nós temos aqui duas versões, uma versão da Mona Lisa modificada e recriada por inteligência artificial, e a outra, então, a versão original da pintura da Mona Lisa. Ela tem um sorriso enigmático, ela traz, então, aspectos da pintura desse período, a utilização do esfumato, e também a técnica de fazer os contornos de uma maneira que pareça realista. Então, será que você está numa conexão, ou você está num estado emocional de deboche, ou você está debochado ou debochada, como o sorriso da Mona Lisa nesse momento? Como está o seu estado emocional? A próxima imagem que eu trago, então, é uma pintura do Van Gogh. O Vincent Van Gogh também é um artista, um pintor muito famoso. Então, O Campo de Trigo com o Ceifador é de 1889, e é uma pintura do Van Gogh do período do pós-impressionismo. Então, o pós-impressionismo foi um período que antecedeu a arte moderna, e essa pintura, então, está no Museu Van Gogh, em Amsterdã. Será que você, nesse momento, está entusiasmado, pronto para plantar e colher?
Se conecta com essa imagem? Adiante, então, eu trago uma outra imagem, que é da pintura do Edward Munch, que se chama O Grito, de 1893. Então, é uma pintura a óleo, têmpera, pastel e lápis de cera sobre papelão. Então, ele já utilizou diversos materiais diferenciados. As dimensões são 91 por 73 centímetros e ela está no Museu Nacional Mint, Museu Mint na Noruega. Então, essa faz parte de um período, uma classificação da arte expressionista, e que ela foi pintada, é, e ela também provocou um movimento posterior, que foi da arte moderna. Então, será que nesse momento você está desesperado, como a pintura O Grito? Como que você está? Se conecta com essa imagem? Depois, então, eu trago Les Demoiselles d'Avignon, do Pablo Picasso, de 1907. A técnica é óleo sobre tela, dimensões de 243 por 236, então é uma pintura de tamanho médio, e ela está no Museu de Arte Moderna em Nova York. Então, essa é uma pintura que também deu um passo e que desencadeou e que impulsionou também a arte moderna. Ela pode também ser relacionada com o cubismo, que foi um movimento importante na arte, principalmente na pintura moderna, na arte moderna. Então, será que nesse momento você está como as Demoiselles d'Avignon, esperando a vida passar tranquilamente? Você se conecta com essa imagem? Depois, então, eu trago uma pintura que pode ser classificada como arte abstrata, do Wassily Kandinsky, de 1925, também é óleo sobre tela, e as dimensões é 127 por 200 centímetros, e está no Museu Nacional de Arte Moderna, Centro Georges Pompidou, em Paris, na França. Será que nesse momento você está como uma mistura de cores e formas, aberto a possibilidades? Como você se conecta com essa imagem? Esse momento, então, de check-in emocional é o momento de a gente fazer, então, a checagem e se conectar com nossas emoções e entender qual é o nosso estado emocional. Será que você está como uma dessas imagens? Se conecta melhor com uma dessas imagens? Qual delas você se conecta mais? É a primeira? É a primeira imagem? É a primeira imagem? Em fuga dos compromissos? É a segunda imagem? Debochado como a Mona Lisa? É a terceira imagem, entusiasmado, pronto para plantar e colher? É como na terceira imagem, desesperado, como a pintura O Grito? Será que você se conecta mais com esta imagem, esperando a vida passar? Ou você se conecta mais com essa pintura do Wassily Kandinsky, que está no Museu Nacional da Arte Moderna, e que traz também uma temática de azul, amarelo e vermelho, como uma mistura de cores e formas? Será que você se conecta com essa imagem, aberto a possibilidades? Então, esse momento é um momento da gente registrar as nossas emoções, como que a gente está nesse dia de início de semestre, nesse momento de retomada dos estudos, como que a gente se identifica e se conecta também com as nossas emoções e potencializa, então, e direciona as emoções para a construção dos saberes, certo? Adiante, então, vou apresentar um pouco sobre a nossa instituição, o Centro Universitário Leonardo da Vinci. É a maior instituição de ensino superior de Santa Catarina e uma das maiores do Brasil. Ofertamos mais de 500 cursos de graduação, pós-graduação, técnicos e profissionalizantes. Também nós somamos mais de 500 mil estudantes matriculados nos diversos cursos que acabei de citar. Também temos mais de 1.200 polos em estados brasileiros, em cidades do Brasil. Contamos também com cerca de 1.200 professores regentes e também cerca de 180 professores mediadores. A nossa nota é 5, a nota máxima em diversas avaliações do MEC, e também nos processos de credenciamento e recredenciamento de nossas instituições. E em fevereiro de 2025, completamos, então, 26 anos de existência. Aqui, então, eu apresento o local onde vocês podem acessar
as boas-vindas. Vocês podem acessar também sobre a Uniaselv, como que vocês podem se conectar com a plataforma, com os nossos recursos digitais, como que vocês podem acessar o ambiente virtual de aprendizagem e os demais recursos importantes para o avanço dos estudos. Então, é importante que vocês façam a localização dessa página, e nessa página, então, procurem entender, se conectar e estudar os diversos recursos que nós ofertamos. Adiante, então, nós temos diversos setores e diversas instâncias que atuam em sinergia e integradamente para que a gente possa acentuar o processo de ensino e aprendizagem. Então, nós temos recursos como intérprete de Libras, nós temos intérpretes educacionais, nós temos também tutores da prática, em casos de cursos que têm laboratórios de prática nos polos, professores regentes e professores mediadores, nós temos coordenadores de curso, nós temos também núcleos de docentes que atuam na melhoria dos cursos, a pró-reitoria e a reitoria, também o setor administrativo que atua em sinergia para que o estudante possa receber a melhor experiência de estudos nas modalidades que ofertamos. Adiante, então, quais os benefícios da nossa metodologia? Este ano, então, nós tivemos a implementação de uma metodologia que conta com aulas ao vivo, com o professor regente, com o professor mediador em sala de aula. Então, essa metodologia permite a participação ativa do estudante no seu aprendizado. Então, é um aprendizado focado nos temas específicos que o livro de estudos traz ou que a prática pedagógica contempla. Também a gente tem a oferta professores especialistas e professores regentes e professores mediadores capacitados para que possam atender e desenvolver o conhecimento. Nós também oferecemos o suporte personalizado. A interatividade, ela permite mais proximidade com os estudantes, e também o ambiente de aula virtual é aquele que os estudantes que vocês acessam de maneira tranquila por meio do Teams de vocês, do calendário de vocês. Adiante, então, em nossas aulas vocês terão turmas organizadas por disciplinas, professor regente especialista na disciplina e também domina o conhecimento daquela área, professor mediador também com conhecimento, atuando na orientação e mediação desse processo de ensino e aprendizagem. Depois, nós também ofertamos aulas organizadas no formato de videoconferência mediada, com a presença do professor regente e professor mediador. Também o professor mediador faz o acesso e liberação dos estudantes para que possam participar da aula de maneira ativa, das câmeras e também do áudio. A interatividade direta no chat da aula, o mediador sempre está disponível para atender as dúvidas dos estudantes, e essa metodologia é uma metodologia inovadora e que permite o estudante estar ao vivo com o professor na sala de aula e atendendo, então, às necessidades de aprendizagem da atualidade. Adiante, então, a gente recomenda que antes do encontro com o professor da aula ao vivo, vocês façam a leitura do livro, façam a leitura das unidades do livro para que possam interagir durante as aulas e ampliar seu conhecimento. O professor mediador estará disponível antes do encontro no chat para que vocês possam ter acesso a ele, tirar e também levar suas dúvidas. Durante a aula, a interação do professor regente, do professor mediador, aprofundando, discutindo e trazendo reflexões práticas e estudos que possam avançar, que possam trazer um aprendizado eficiente. E depois da aula, então, o professor mediador atua no chat, atendendo os requerimentos de vocês, as dúvidas de vocês, e encaminhando eventuais dúvidas para os professores regentes e para que os professores possam, então, orientar, esclarecer as dúvidas e encaminhar as devidas ações de estudo. Então, tudo isso junto no processo de aprendizagem acontecendo de maneira eficiente e levando conhecimento para os nossos estudantes. À frente, então, a dinâmica das aulas, as nossas aulas acontecem 4 vezes ao mês, então, as aulas naquela disciplina, da disciplina específica, acontecem com 4 aulas,
Então, cada disciplina vocês terão 4 aulas. A primeira semana, os professores abordarão as temáticas que estão presentes na unidade 1. Então, o conteúdo da unidade 1 será abordado na primeira aula, utilizando diversos materiais que o professor regente desenvolve com o apoio do professor mediador. Na semana 2, o professor aborda o conteúdo da unidade 2, as temáticas que essa unidade contém, e orienta também os estudantes e orienta vocês a fazerem as atividades necessárias, desenvolverem as autoatividades e também acessarem as avaliações daquele período. Na semana 3, o professor aborda os conteúdos da unidade 3, desenvolve atividades práticas e atividades que são selecionadas e organizadas pelos professores, juntamente com o professor mediador, e também orienta a realização das autoatividades e as avaliações também, que são importantes, né? É importante que vocês fiquem atentos aos prazos das avaliações. Na semana 4, ocorre o aprofundamento dos conteúdos, pode acontecer uma revisão dos temas trabalhados durante as aulas, durante as aulas anteriores, e também o professor pode organizar uma atividade prática, pode trazer um palestrante ou algum profissional da área para que ele possa contribuir com o aprendizado e também ele possa trazer reflexões importantes, reflexões que tenham conexão com a área de formação. Então, essa é o formato e a dinâmica das 4 aulas em cada disciplina específica. Ainda vocês terão as disciplinas de posição 0, ou as disciplinas de prática e de estágio, se for o caso. Então, as disciplinas de prática, elas acontecerão uma vez ao mês, assim como as disciplinas de estágio, caso vocês estejam em período de estágio. Adiante, então, falarei um pouco sobre o curso de licenciatura em artes visuais. O curso de licenciatura em artes visuais, ele objetiva a formação de professores de artes visuais. E esses professores, então, podem atuar como criadores de arte visual, podem atuar como artistas da visualidade e produtores culturais. Eles podem atuar ainda como curadores e educadores culturais em galerias, espaços culturais ou museus. Então, há um mercado amplo para a atuação do profissional das artes visuais. Então, o licenciado em artes visuais poderá atuar em todas essas esferas. Depois, então, o mercado de trabalho, ele oferta vagas nas escolas da educação básica, públicas e privadas, em museus de arte, eventualmente em escolas livres ou escolas que ofertam cursos livres na área da arte. Pode trabalhar também na criação de arte em diversas esferas, ONGs e outros espaços culturais. Ele pode também ser um produtor de arte visual e produzir projetos nessa área. Aqui eu trago, então, uma imagem, uma escultura abstrata da Tomi Otaki. É uma escultura sem título que está exposta em área pública na cidade de Santos, em São Paulo. Então, uma proposta de integração da obra de arte com o espaço público. Adiante, então, eu falo um pouco sobre o curso de licenciatura em dança. O objetivo do curso é formar professores de dança, então, formar artistas da dança, produtores de espetáculos de dança e também produtores culturais nessa área. O mercado de trabalho está voltado para as escolas de educação básica, públicas e privadas, então é o local de atuação desses profissionais. ONGs e outros espaços culturais também podem atuar na produção de coreografias e obras de arte na área da dança. Essas são algumas das opções e das possibilidades do profissional da dança. O profissional da dança pode atuar. Aqui eu trago, então, uma imagem do Grupo Corpo, que é um grupo atuante, é um grupo de produção de dança brasileiro, e que produz periodicamente e circula pelo Brasil apresentando os seus espetáculos. Então, aqui tem uma cena, uma fotografia do espetáculo Gil, produzido em 2019, que é uma coreografia, um espetáculo produzido em homenagem ao cantor Gilberto Gil. Adiante, então, eu falo um pouco sobre o curso de licenciatura em música. O curso de licenciatura em música possui o objetivo de formar professores de música, também formar artistas da música e produtores musicais. Então, o mercado de trabalho, as vagas nessa área estão voltadas principalmente, ou são ofertadas em escolas de educação básica, públicas e privadas, também em ONGs e outros espaços culturais,
a produção de espetáculos musicais, trilhas sonoras, projetos sociais, também na regência de orquestras e fanfarras. Então, há um vasto campo de trabalho para o profissional, para o licenciado em música. Aqui eu trago uma imagem, então, do projeto Música na Escola de Betim, em Minas Gerais, que é um exemplo, então, né, de local ou de atuação do profissional da música. Adiante, então, eu falo um pouco sobre curso de licenciatura em teatro. O curso de licenciatura em teatro objetiva a formação de professores de teatro, a formação de artistas da cena para a produção de espetáculos de teatro, e também o curso pode formar produtores de teatro e dramaturgos. O mercado de trabalho nessa área está voltado para as escolas de educação básica, então os estudantes, os profissionais do teatro, licenciados em teatro, poderão atuar em escolas da educação básica, públicas e privadas, em ONGs e outros espaços culturais, produzindo espetáculos teatrais, na produção e preparação de atores para cinema e também na preparação de elenco para a TV. Então, o curso ele permite que o estudante tenha contato com os conhecimentos relacionados à área do teatro e permite que os profissionais possam atuar nas diversas esferas. Aqui eu trago uma cena do espetáculo Romeu e Julieta, do Grupo Galpão, de Minas Gerais. Esse grupo é um grupo atuante no Brasil, importante no cenário teatral, porque produziu, ao longo de sua história, diversos espetáculos e adaptações de textos clássicos. Aqui, então, é uma adaptação do texto clássico Romeu e Julieta para o teatro de rua. Então, esse grupo já ultrapassa os 40 anos de atuação como produtores de espetáculos teatrais. Adiante, então, eu falo um pouco sobre a matriz curricular do curso. No AVA de vocês, no ambiente virtual de aprendizagem, vocês localizam a matriz curricular. É importante que vocês façam o acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, façam um passeio pelas abas onde estão os recursos ofertados pela instituição. Também acessem as disciplinas, cada mês vocês terão uma disciplina acontecendo com 4 aulas, e também, se vocês estão em fase de estágio, vocês terão os estágios e também as práticas pedagógicas. Todo semestre vocês terão ou uma prática pedagógica ou um estágio. Então, vocês terão que acessar essas disciplinas, entender qual é a dinâmica da disciplina, fazer uma leitura minuciosa e detalhada da trilha de aprendizagem para compreender, então, o que é necessário produzir e atingir para que vocês possam conseguir a aprovação e sucesso nessa disciplina. Disciplinas de 4 aulas, disciplinas específicas, são disciplinas que vocês precisarão realizar as avaliações. São 3 avaliações online, 2 avaliações objetivas, uma avaliação discursiva e a última avaliação objetiva vocês precisam fazer o agendamento no polo. Então, é importante vocês ficarem atentos a todo o processo e o percurso de cada disciplina. Acessem também a matriz curricular para que vocês possam entender quais são as disciplinas a serem cursadas, quais as disciplinas que vocês precisam realizar durante todo o percurso dos 4 anos de curso, e também entender quais são as atividades complementares e as atividades de extensão obrigatórias, certo? Então, façam esse movimento de acesso ao AVA, acessar quais são as disciplinas e também acessar o percurso e os materiais de cada disciplina. Adiante, então, eu falo um pouco sobre a matriz de licenciatura. A partir de 2023, a gente tem essa estrutura. Então, as disciplinas regulares ou específicas, elas contam com 4 encontros ou 4 aulas. Então, são 4 aulas específicas que vocês terão durante um mês, 4 aulas para que vocês possam avançar e se conectar com os temas que o livro de estudos oferece. Depois, a prática pedagógica, vocês terão 4 práticas pedagógicas no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto semestre. Cada prática possui um foco específico e ela também tem o objetivo de conectar vocês com o campo profissional e com o campo da educação, e sempre direcionando para a formação de professores. Depois, então, nós contamos com as disciplinas de estágio 1, 2, 3, 4, então são 4 estágios que vocês precisarão cumprir. Estágios, então, são direcionados para a formação de professores, para o campo educacional e escolar. Então, é o momento que vocês irão consolidar
e irão avançar no aspecto da formação de professores. Nós temos também disciplinas que abordam temas transversais, como as disciplinas de estudo contemporâneo e transversal, a partir do quarto semestre, são disciplinas totalmente online. Vocês precisam acessar os materiais disponíveis nessas disciplinas e também entender qual é a temática e realizar a avaliação prevista. Depois, nós temos também atividades de extensão, as atividades são obrigatórias a partir de 2023, então você precisa fazer 10% da matriz curricular, nas horas da matriz curricular, em horas de atividades de extensão. Então, durante o curso, vocês precisam cumprir 394 horas de atividade de extensão. É importante que cada um de vocês faça o acesso à aba de extensão e também entenda quais são os projetos ofertados, quais são os passos a serem realizados e como que vocês podem, então, ao longo do curso, realizar todas essas atividades específicas de forma presencial. E também nós temos 80 horas de atividades complementares. É importante que vocês façam acesso à resolução e verifiquem, então, que tipo de atividades vocês podem fazer. Aqui eu trago algumas imagens que retratam a produção teatral no espaço escolar, que é importante, então, de ser pensada e importante, então, a atividade na formação de vocês enquanto professores e também na formação das habilidades sensíveis dos estudantes. Adiante, então, falarei um pouco sobre os estágios. Os cursos de artes visuais, dança, música e teatro contam com 4 estágios a partir do 5º semestre. O primeiro estágio é concepções pedagógicas no ambiente escolar. É o estágio onde vocês farão o quê? Observações específicas das atividades do ambiente escolar, farão análise dos documentos oficiais e também entrevistas direcionadas para cada área, então entendendo como funciona o ambiente escolar e aproximando-se então com esse local, né, de atuação profissional. Depois, então, nós temos o estágio 2, que é o estágio na educação infantil, onde vocês terão e precisarão fazer essa etapa em escolas de educação infantil, uma etapa de observação e a outra etapa, então, de regência com crianças na educação infantil, regência de atividades específicas a serem elaboradas e desenvolvidas. Depois, então, o estágio 3 é realizado no ensino fundamental, uma etapa de observação e uma etapa de regência em anos finais e anos iniciais. Então, é importante essa etapa também para compreender qual a dinâmica nessas turmas, nos anos iniciais e finais, quais são os conteúdos, temas e abordagens metodológicas necessárias para que o professor possa atuar nessas áreas. Depois, o último estágio é o estágio em que vocês atuam em 2 etapas. Primeiro, vocês fazem nos espaços não formais e depois, então, vocês farão a etapa de observação e regência no ensino médio. Então, essas 4 disciplinas, elas direcionam vocês para a formação e o desenvolvimento de habilidades docentes. São disciplinas fundamentais, realizadas de maneira presencial, em espaço escolar, e são fundamentais para que vocês desenvolvam as habilidades docentes, então, as habilidades específicas e os conhecimentos para a atuação profissional. Adiante, então, falarei um pouco sobre o trabalho de conclusão de curso, o TCC. Ele é obrigatório para o currículo das artes visuais. Então, o currículo do curso de licenciatura em artes visuais conta com o trabalho de conclusão de curso no 8º semestre. Ele está, então, previsto nas DCNs. Por isso, então, que a gente precisa garantir ao estudante a realização e a produção de um trabalho de conclusão de curso, sintetizando os saberes, discutindo os saberes desenvolvidos durante todo o percurso de formação. E ele é um trabalho opcional para os cursos de teatro, dança e música. Então, nesses cursos, se os estudantes tiverem ou optarem em fazer o trabalho de conclusão ou trabalho de conclusão de curso, o TCC, ele poderá também fazer a adição dessa disciplina no 8º semestre e cursar sem problema nenhum. Então, para as artes visuais, para a licenciatura em artes visuais, esse, esse, esse trabalho é obrigatório, e para os cursos de teatro, dança e música, ele é um trabalho e uma disciplina opcional. Adiante, então, apresento para vocês as atividades de extensão. Então, todos os estudantes que ingressaram depois de 2023,
precisam fazer, então, as atividades obrigatórias de extensão. São atividades que compõem 10% da carga horária da matriz curricular do curso, como eu já mencionei anteriormente, envolvem diretamente as comunidades externas, ou seja, o estudante precisa aderir aos nossos projetos, organizar as atividades com a comunidade e, então, realizar essas atividades na comunidade. Então, é importante que vocês já organizem-se, acessem a aba de extensão, entendam como funcionam os projetos de extensão e de que maneira que vocês podem, então, realizar essas atividades. É importante também buscar o apoio do nosso setor que cuida da extensão, é importante também buscar o apoio do polo e entender de que maneira que vocês podem, então, levar as atividades de extensão para a comunidade, sempre pensando que é o momento de acessar o conhecimento desenvolvido na instituição para as comunidades e para o desenvolvimento regional ou nacional e também, eventualmente, internacional. Então, as atividades de extensão, elas estabelecem uma integração entre a comunidade e a sociedade, então, a comunidade acadêmica e a sociedade como um todo. Então, as atividades de extensão é a possibilidade de fazermos, então, esse diálogo com a comunidade. Então, para que a gente possa avançar nessa dimensão, é importante que todos vocês acessem a aba extensão e procurem, então, conhecer quais são os projetos ofertados e por que a extensão é obrigatória e importante para a formação dos nossos acadêmicos e dos nossos profissionais. A obrigatoriedade de extensão é uma exigência do Ministério da Educação e toda essa regulamentação também ela está nos documentos oficiais, lá na pasta, na aba extensão. Adiante, então, eu falo um pouco sobre as atividades complementares. As atividades complementares são atividades obrigatórias no decorrer do curso, da realização do curso de vocês. Então, é importante que vocês entrem lá na aba atividades complementares, verifiquem o regulamento das atividades complementares e identifiquem também quais as atividades permitidas, quais as atividades que vocês podem buscar a realização e também providenciar os certificados para que possam inserir nessas modalidades. Então, identifiquem quais são as modalidades permitidas, qual é a quantidade de carga horária em cada modalidade. Então, durante o curso, façam esse movimento, façam essas atividades para depois, então, inserir no sistema para que nossa equipe possa avaliar e validar. Adiante, então, apresento alguns dos diferenciais que você pode encontrar nos cursos da Uniaselv. Então, vocês podem encontrar a participação na Joia, é importante que vocês se conectem com o evento Joia, é a jornada de integração acadêmica, então é o momento que os estudantes apresentam os seus trabalhos, que eles podem socializar os conhecimentos desenvolvidos ao longo do curso, e esse é um evento, então, que acontece de maneira anual, ele é divulgado pelos professores e pelos mediadores. Então, pedimos que fiquem atentos a esse movimento. É um movimento importante que vocês podem também conhecer os trabalhos de outros colegas e partilhar também os saberes desenvolvidos na instituição. Depois, então, nós temos periodicamente a oferta de masterclass, as masterclass ao vivo, ou vocês podem assistir às masterclass no aba de vocês posteriormente. Então, toda vez que a gente oferta masterclass ao vivo, a gente também oferta a certificação para que vocês possam utilizar isso depois. Vocês podem participar de alguns eventos, projetos e programas de cada área. Também nós temos as revistas Maiêutica. Na área da arte, nós temos a Maiêutica, que publica artigos de estudantes e professores dos cursos de artes. Depois, vocês podem também participar das lives específicas dos cursos e também lives que trazem temas interdisciplinares. E também nós temos laboratórios virtuais nas disciplinas. Vocês acessando as disciplinas poderão encontrar os laboratórios virtuais. Esses laboratórios permitem que vocês façam ampliação de repertórios culturais, pratiquem virtualmente algumas atividades específicas e ampliem os seus conhecimentos. Adiante, então, eu trago algumas dicas que são importantes para o autoestudo, para que vocês consigam organizar as atividades de estudo.
Esse momento é importante, essa atividade é fundamental para que vocês consigam avançar e construir seu conhecimento. A aula ao vivo das disciplinas acontecem semanalmente e acontece durante 1 hora e meia, naquela semana, é 1 hora e meia de estudo e o professor vai fazer uma síntese de conteúdos do livro de estudos e ele vai organizar, então, uma dinâmica de estudo para que vocês possam se conectar com aqueles temas. É importante que vocês criem um cronograma de estudos, que vocês estabeleçam metas diárias e semanais, metas que vocês consigam atingir dentro de uma semana ou no espaço-tempo de um mês. Então, é importante que vocês pensem e desenvolvam, anotem e façam esse cronograma de atividades, quais são as suas metas diárias de estudo, quanta leitura vocês precisarão fazer diariamente, nessa semana ou mensalmente, para conseguir entender as temáticas do livro, levar as dúvidas ao professor mediador e ao professor regente, e também entender de que maneira que vocês aprendem e atendem às exigências de cada disciplina. Então, é importante também utilizar diversos recursos. As disciplinas oferecem vídeos, artigos, podcasts, e o livro de estudos é o principal material que vocês têm acesso. Também fazer anotações e resumos, praticar o aprendizado ativo, exercícios mentais, mapas mentais, anotações diversas e outras práticas de aprendizagem que vocês podem desenvolver e também manter o ambiente de estudo organizado. Então, são algumas das dicas ou algumas sugestões para que vocês possam avançar nos estudos. Geralmente, 1 hora e meia de aula semanal não dá conta de todos os temas que o livro de estudos aborda. Então, é importante que vocês façam a leitura detalhada das unidades, façam a leitura detalhada dos temas, busquem ampliar aquela temática com outras referências, podem buscar referências online, o Google tem alguns artigos, sempre pode trazer artigos científicos que apresentam referências e que podem ampliar o repertório cultural de vocês e atingir, então, um nível de saber necessário. Então, é preciso manter o equilíbrio, dormir bem, alimentar-se corretamente e também praticar exercícios físicos para que o nosso corpo esteja preparado para a aprendizagem. Então, o segredo do autoestudo é a constância e também a disciplina, né? Então, a gente sempre sugere que cada um de vocês busque entender qual é a dinâmica de estudo que funciona melhor, qual a dinâmica de estudo que você responde melhor, como você aprende melhor, de que maneira que você aprende. Então, isso é um caminho individual, é uma sugestão importante para que cada um de vocês busque entender de que maneira que pode avançar nos estudos e aprender melhor ou avançar nessa possibilidade. Então, é importante cada um de vocês ter clareza que precisa acessar a trilha de aprendizagem, precisa fazer a leitura dos livros de estudo, entender o que é que precisa produzir em tal disciplina, se é disciplina de prática pedagógica, é necessário realizar algumas etapas, quais são essas etapas, que documentação é necessário produzir, que documentação é necessário providenciar para acessar o ambiente escolar, por exemplo. Né? Então, contato com a escola, procurar auxílio, quais são os canais de comunicação, quais são os canais de atendimento direto e também de que maneira que vocês podem contatar a tutoria interna, podem contatar o professor regente, o professor mediador ou a coordenação de curso. Então, é importante que vocês desenvolvam essa autonomia de estudo. Autonomia de estudo é de que maneira que eu posso avançar autodidaticamente, de que maneira que eu posso montar um esquema de estudo que funciona para o meu aprendizado. Então, essa é uma sugestão e uma tarefa que cada um de vocês precisa fazer antes de iniciar o semestre. Adiante, então, dentro do AVA de vocês, do ambiente virtual de aprendizagem, consta e está também o Guia do Estudante. O Guia do Estudante é um documento que reúne as mais diversas funcionalidades do AVA, orientações gerais de acesso às abas diversificadas, aos recursos, e também os caminhos que vocês precisam percorrer
para acessar os canais de comunicação, onde eu faço a abertura dos requerimentos, ou os protocolos, como que eu faço para procurar os professores, o professor regente, o professor mediador, de que maneira que eu acesso a aula ao vivo. Então, é importante que vocês façam a leitura também do guia do estudante e de que maneira que vocês podem fazer também acesso aos recursos que ofertamos dentro do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então, é importante acessar o e-mail de vocês, fazer acesso ao ambiente virtual, depois a sala virtual. Vocês precisam conhecer o Teams, precisam conhecer as funcionalidades do Teams. As aulas sempre ficam agendadas e estão agendadas no Teams de vocês, no calendário de vocês. É por lá que vocês fazem o acesso aos encontros com o professor, às aulas com o professor regente. Então, é sempre no agendamento do calendário, no calendário de vocês, no Teams. Então, o Teams é o local principal, local de estudo e onde vocês acessam as aulas ao vivo, tanto aulas de prática, de estágio, que acontecem mensalmente, e as aulas que acontecem semanalmente. Uma vez por semana, vocês terão a aula agendada no Teams de vocês e é onde vocês precisam acessar para poder fazer, então, o contato e contatar e participar das aulas que acontecem ao vivo. Caso vocês não consigam participar das aulas ao vivo, as aulas ficam alocadas na aba Aulas Gravadas dentro de cada disciplina. Então, quando vocês acessarem a disciplina, naquelas abas que tem cor verde, o verde água, ali vocês encontram as funcionalidades da disciplina, a postagem dos trabalhos, como que vocês fazem as avaliações. Notas e avaliações é uma aba que é importante porque ali vocês fazem as avaliações, vocês enviam as avaliações e também fazem o agendamento para fazer a avaliação no polo, avaliação presencial. Então, é importante que vocês conheçam a funcionalidade de cada aba que está dentro da disciplina. Ali vocês encontram o livro de estudos, vocês encontram a trilha de aprendizagem, vocês encontram acesso à aula virtual, caso vocês não estejam no agendamento ou no calendário. Ali também tem um link onde vocês podem acessar a aula ao vivo e as demais funcionalidades e os canais de comunicação também estão postos ali nessas abas. Então, é importante que vocês conheçam as funcionalidades do Teams, conheçam as funcionalidades do ambiente virtual de aprendizagem e acessem as disciplinas para verificação dos materiais, recursos e também a aba de avaliações, notas e avaliações. Ali é onde vocês farão as avaliações, farão o agendamento das avaliações, fazem a conferência do gabarito das avaliações de vocês e também, se for disciplina de prática pedagógica ou de estágio, é nessa aba que vocês também executam o envio, vocês fazem a postagem dos trabalhos realizados e respondem à pergunta dissertativa ou discursiva de socialização. Então, no nosso modelo agora, nesse modelo, no novo formato, vocês precisam responder uma questão discursiva como uma questão avaliativa de socialização do percurso de estudos, que é uma pergunta que vai solicitar de vocês ou vai desafiar vocês a sintetizar os conhecimentos produzidos no percurso e também na disciplina, no percurso de estudos e na disciplina. Agora, então, chegamos ao final desse momento, um momento de conversa, de recepção de vocês. Eu também provoco vocês a fazer uma conferência das emoções. Então, de se reconectar com essas emoções. Como vocês estão ao final desse momento? Vocês estão como na imagem 1? Como está o humor de vocês? Como a imagem 1? Querendo mais férias? Será que o humor de vocês está como na imagem 2? Preocupado diante de um novo semestre, de novos desafios, de novas disciplinas e de novas atividades? Será que o seu humor está como um 3, na imagem 3, ansioso, prevendo que o semestre vai trazer diversas atividades complexas ou até atividades divertidas, esperando como que serão, pensando em como que serão as aulas ao vivo desse semestre? Ou você está como na imagem 4, de boa na lagoa, ainda aproveitando as férias e aproveitando os dias ainda que restam para descanso e pensando em como irá organizar o semestre e os seus estudos?
ou você está com uma imagem 5, animadíssimo e super entusiasmado, porque esse semestre será o melhor semestre do curso em que você está matriculado. De 1 a 5, então, como está o seu humor nesse momento e nesse final de conversa? Então, é um momento para a gente fazer a checagem do nosso humor e de que maneira que o nosso humor também pode contribuir, pode afetar e pode nos alavancar e levar a gente, então, adiante nos nossos estudos e também fazer um planejamento prévio, pensando qual é o objetivo desse semestre, qual é a intencionalidade de vocês nesse percurso, de que maneira que eu posso melhorar as minhas capacidades e habilidades é, né, nesse percurso, e também de que maneira que nós podemos, então, contribuir para que vocês consigam atingir os seus objetivos. Então, pensando sempre que as nossas emoções estão envolvidas no processo de aprendizagem. Quando a gente fala de arte, a gente está movimentando emoções, a gente está trabalhando com a sensibilidade de crianças, adolescentes e até de estudantes adultos. Então, de que maneira que a gente pode desenvolver a habilidade docente de provocar esses estudantes a conhecer melhor o seu corpo, a conhecer melhor a sua expressividade, de que maneira que ele pode lidar com as suas emoções e utilizar, então, o campo da arte para o desenvolvimento das capacidades, né, expressivas e comunicativas, certo? Então, para a gente poder pensar e refletir um pouco nossa função enquanto professor da área da arte. E, ao final, então, eu deixo com vocês uma frase do nosso patrono, do Leonardo da Vinci, e que diz o seguinte: aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Então, com essa motivação, eu quero agradecer a atenção de todos vocês. Quero desejar que esse semestre seja um semestre de muito aprendizado, de estudo e de muita capacidade de superação dos desafios. E caso precisem e que tenham dúvidas, podem procurar a nossa equipe. Durante as aulas, participem dos encontros ao vivo, das aulas ao vivo, participem, deem as suas contribuições, levem as suas dúvidas para a sala de aula, conversem com os professores regentes e professores mediadores, procurem a devida ajuda, procurem nossas equipes para que vocês possam ter o sucesso esperado e desenvolver as habilidades necessárias para a atuação lá na escola, para o desenvolvimento das habilidades expressivas das nossas crianças e adolescentes. Eu quero agradecer a atenção de vocês, quero desejar um ótimo semestre de estudos e que tenhamos, então, um período intenso de estudos e que todos nós tenhamos um semestre cheio de realizações. Uma boa noite a todos.